Continuando então em porcentagem, última parte, não menos importante, muito pelo contrário, tá? É a ideia que a gente vai aprender agora a usar descontos e aumentos, tá? Como que funciona? E eu tenho para você uma fórmula para isso, tá? Muito simples e muito prática. Você não fica fazendo 1 milhão de contas, não só em exercícios de matemática, mas também no cotidiano, na vida, tá? Vai te ajudar bastante. Vamos pensar primeiro no caso de aumento, tá? E aí, o que acontece? Nosso primeiro caso é o caso de aumento, tá? Vamos supor que você tem uma mesada. Você ganha uma mesada por mês. Renato, não ganho. Vamos supor que sim, tá? Vamos supor que, por exemplo, a sua mesada seja de... deixa eu ser legal com você. R$300. Tá bom, hein? Sua mesada é de R$300 todo mês. E aí, seu pai ou sua mãe, ou seus tios ou avós, quem mora com você, quem te dá essa mesada, chega para você e te faz a seguinte proposta. Fala assim, querido ou querida, se você for aprovado no concurso da EAR, até você entrar, né, eu vou te pagar nesse período uma mesada 30% maior. Você vai passar a ter a sua mesada aumentada de 30%. Você vai ganhar 30% a mais da sua mesada. Deu para entender a ideia? Então vamos lá. Então o teu aumento vai ser de vai ser de 30%. Ok. Vamos imaginar agora a situação? E aí eu te faço a seguinte pergunta, já agora de forma prática. Vou deixar você enxergar aqui. Quanto que você vai passar a ganhar? Automaticamente, ao te fazer essa pergunta, eu já sei exatamente o que você está fazendo de cabeça. Você, caro aluno, está calculando 30% de R$300 para depois acrescentar em R$300. Acertei o seu pensamento? Pois é, mas o seu pensamento é um pensamento lento. A nossa mente, a mente humana, ela é um grande problema. Principalmente em questão matemática, tá? Em um dos casos. Ela sempre vai escolher o pior caminho. Ela sempre vai escolher um caminho mais complicado de se pensar. Você pensa que você consegue, que você tenta sempre atingir o caminho mais curto, o caminho mais prático, mas nem sempre é assim, tá? E aí, a sacada que eu quero te dar é a seguinte, se você tiver casos de aumento ou desconto, basta você usar essa formulinha que eu vou te passar agora, tá? E essa formulinha é uma formulinha muito prática, muito simples. VI vezes I é igual a VF. Renato, o que significa isso? Tá? VI vezes I é VF. Traduzindo, o seu VI é o que a gente chama valor inicial. Valor inicial. O VF é o que a gente chama de valor final. E agora entra a sacada. Esse I na nossa fórmula é o que a gente chama de interessante. Renato, como assim interessante? É o que te importa, é o que importa para você. O que importa para você depois que você é aprovado? Só a sua mesada? Somente os R$300? Ou apenas os 30% de R$300? Na verdade, nenhum de dois importa, certo? Na verdade, o que importa?
os R$300 junto com os 30%. Tudo junto. Os R$300 somados em 30% de R$300. Certo? E aí, eu vou te dar a sacada agora, eu vou te dar o raciocínio para você aprender a pensar de forma intuitiva, agora na forma de porcentagem. E vai ser rápido, vai ser de espoleta, vai ser na hora. Como é que funciona? Pensa comigo, vamos pensar numa barra? Olha só, no nosso caso aqui, vamos colocar uma barra, tá? Ok. Tá aí a nossa barra. Vamos supor que essa barra seja os nossos 100%. Esses 100% em reais equivalem a 300. Concorda comigo? Tudo bem? Só que o problema é o seguinte, você vai passar a ter um aumento. Se você aumenta alguma coisa em porcentagem, você vai aumentar também a sua barra. Concorda comigo? A barra vai ficar maior. Então aqui, ó, vem comigo. Se a minha barra vai ficar maior, então, quanto que isso aumenta em porcentagem? O total em porcentagem antes era 100. Agora, em porcentagem, o meu acréscimo, eu também sei quanto que vale, 30%. Porém, eu não sei quanto vale isso em reais. E aí entra a nossa sacada. Isso, por enquanto, fica X. Só que eu quero que você entenda o seguinte, meu caro aprovado. Se você fizer o cálculo apenas da porcentagem que vai ser aumentada, isso vai te ajudar? Não necessariamente, não muito. Você vai perder tempo calculando a porcentagem para depois somar no seu valor total. Você está fazendo duas operações, você está fazendo duas contas. Entende como fica complicado? E se na sua prova não vier R$300? Não vai vir R$300. E quiçá não vai ser um aumento bonitinho de 30%. Tá entendendo? Pode aparecer para você um problema em que você tenha R$1.539 e você vai aumentar 27% disso. Entende como fica mais complicado? E aí você tem que fazer 27% daqueles 1.500 e pouco, para depois somar em 1.500 e pouco. Então fica uma coisa cansativa. Imagina você ter que fazer 10 questões dessa, 20 questões desse tipo, para você aprender o mecanismo que é errado. Não é que é errado, porém é trabalhoso. Entende o que eu quero dizer? E eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te safar, para você ficar mais rápido, para você ficar mais prático e entender verdadeiramente e ver como aquilo ali é simples. Tudo bem? Então vamos lá. Sua barra era 100%, aumentei 30%, eu tinha R$300. Quanto que eu vou ter disso aumentado em X reais? E aqui a pergunta não é necessariamente o X, eu só botei o X para representar, entenda isso. A nossa pergunta aqui, o nosso X da questão é quanto vai ser o nosso valor final, certo? Esse aqui é o cara que a gente quer, valor final. Quanto que eu vou ganhar no final, certo? Em reais, beleza. E agora vamos lá, vamos equacionar isso daqui. Nosso valor inicial, vou botar embaixo, tá? O nosso valor inicial era quanto em reais? Isso aí, 300. Vamos lá. Inicialmente, a gente tinha R$300, certo? E aí, eu vou multiplicar isso pelo meu interessante e no final eu vou ter que ter um valor final. Agora entra a sacada. Renato, o que é interessante para mim? O que é interessante? Pensa, você tinha 100%. Você tinha 100% da sua barra. Esses 100% equivaliam a R$300. Porém, eu não vou ganhar mais só isso. Eu vou ganhar isso daqui acrescido de 30%. Então, eu quero saber não apenas quanto que é isso ou quanto que é só isso. Consegue perceber? O problema, o X da questão, é quanto que você vai ganhar no total. Então eu te pergunto, o que é interessante? Só os meus 300? Só os 30% de 300? Ou os 300 somados em 30%? Exato, tudo é o interessante para mim. Tudo isso junto é o que importa para mim.
Não faz sentido? Deu para entender? Ficou claro? Então, o que é interessante para mim? O meu I, então, vai ser isso. O nosso I vai ser sempre o que é interessante para você. Isso eu quero que você entenda. Tranquilo? O que é interessante para mim? Tudo. 100% mais 30%. Em porcentagem, quanto dá isso? 100% mais 30%. 130%. Ok? Então, vamos lá. 300. O meu interessante é 130%. Igual ao nosso valor final. Repara só o que você está fazendo. Você está multiplicando o teu 300 por 130%. Você está calculando 130% de 300. Você não tem agora mais 100% daquilo. Você agora vai ter 130% daquele valor. Você tem mais do que 100%. Deu para entender? Pegou a sacada? Você não tem mais a barra, você tem a barra aumentada de 30%. Tudo bem? Mas é 130% de quê? De R$300. Essa é a sacada. Ficou claro? Eu quero muito que você entenda isso. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer continha agora. Olha como é que é simples, olha como que é prático. Em apenas uma expressão, em apenas uma equação. Ó, vem aqui comigo. 10 e 10, ok? 10 e 10. Ótimo. Sobrou o que pra gente? 30 e 13. 13 vezes 3, faz aquele esqueminha, multiplica apenas os números e se você tiver algum que tenha potência de 10, basta você acrescentar os zeros. 13 vezes 3, consegue fazer? Ó, 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 1 dá 3. Ótimo. Porém, não é 13 vezes 3, é 13 vezes 30. Então, basta que eu acrescente um zero. Perfeito? Então, vem. Tem mais alguma coisa? Não. Então, esse é justamente o nosso valor final. Então, você, meu caro amigo, sendo aprovado, vai passar a receber uma mesada de R$390. Viu como é que é simples? Viu como é que é prático? Sem fazer conta, sem tirar porcentagem do valor para depois somar ou para depois diminuir, nada disso. Esse bizu é muito clássico. Isso aqui é muito importante você saber para fazer prova, para você fazer concurso e também para você usar no cotidiano. Isso vai te ajudar, te garanto, tenho certeza. Beleza? Tudo bem? Viu como é que é fácil? Show de bola. Então, só mais uma pausa rapidinho para a gente ir para o caso de desconto. Então vamos lá, desconto agora, hein? Presta atenção. Renato, você deixou a fórmula no quadro ainda. Eu sei que a gente vai usar a mesma fórmula tanto para aumento quanto para desconto. E essa fórmula é mágica, ela é muito ótima, tá bom? Muito boa. Então vamos lá. Segundo caso, vamos pensar em caso de desconto. Vamos lá, vamos colocar geladeira, ok? Vamos supor que essa geladeira custa, vamos botar aí, R$2.700. Geladeira. R$2.700. Tá certo? E vamos supor que geladeira. E vamos supor que o desconto à vista dela, lá na loja, o vendedor colocou para você, propôs para você um desconto à vista de, vamos ver, 25%. Desconto de 25%. Esse é o nosso caso. Pode ser? Tudo bem? Ficou legal? Ótimo. Então vamos pensar o seguinte, vamos para a barra? Ó, tá lá a barra. Total da nossa barra em porcentagem 100%. Quanto que é o 100% disso em reais? 2.700. Concorda comigo? Porém, você vai ter agora um desconto de 25%.
Bom, se o meu desconto vai ser de 25%, analisa só, com cuidado. Bom, se eu vou tirar 25%, esse aqui é o nosso desconto. E aí, vamos lá. Se eu não vou pagar 25, quanto que eu vou pagar? 75. Sim ou não? Beleza? Ótimo. Então tá. Colocando, então, no nosso conceito, vamos raciocinar. Quanto que eu vou pagar, então, com o desconto? E aí, mais uma vez, qual é a conta que as pessoas fariam normalmente? Pegar 2.700, calcular 25% de 2.700 para depois subtrair de 2.700. Cara, isso vai dar um trabalho enorme, gigante. Não faça isso, tá? Vai te dar muito trabalho, tá legal? E aí, qual é o conselho que eu te dou? Qual é o bizu que eu te dou? VI vezes I é VF, ok? É a mesma fórmula. E aí, o que vai mudar agora vai ser o nosso interessante. E aí eu vou entrar com você na sacada, tá bom? Vamos colocar os valores? Vamos lá. Meu valor inicial, 2.700. Maravilha. Agora vamos lá, vamos para o interessante. O que é interessante para você? Você tinha, inicialmente, o valor cheio da geladeira, 2.700. E aí ele vai te dar um desconto de 25%. Cara, o que é interessante? O total da geladeira, os 25% de desconto, o que você não vai pagar ou o que você verdadeiramente vai pagar. Exato, o verdadeiramente o que você vai pagar. Só que a sua mente, a nossa mente humana, o que ela faz? Ela calcula isso aqui para depois pegar isso aqui e tirar do total. Olha o tamanho do trabalho que você vai ter. Percebe o que eu estou dizendo? Para que ter todo esse trabalho de calcular quanto que é isso para depois tirar do total para descobrir depois, no fim, quanto que vale apenas a parte que você quer, apenas a sua parte que lhe é interessante. Percebe? Então, a sacada está aqui. Calcule já diretamente isso aqui, o que você vai pagar, o que é interessante para você. Em porcentagem, o nosso interessante equivale a 75%. Então, a gente quer apenas o quê? 75% do valor inicial. Então, vem 75 sobre 100. Essa é a sacada, percebeu? E aí, vamos lá. Agora é continha. E isso tem que me dar, no final, o nosso VF, o valor final. Viu como é que é simples? Vamos lá. Continha, né? 0 com 0, divide por 100, 100 por 100, e aí nos sobra 27 vezes 75. Vamos fazer conta. 27 vezes 75. Rapidinho, vamos lá? 5 vezes 7, 35. 5 vezes 2, 10. Somado com 3, 13. 7 vezes 7, 49. Sobe 4. 7 vezes 2, 14. 14 mais 4, 18. Então tá aí. Agora é só somar. 5 mais 0, 9 mais 3 dá 12. 8, 9, 10, vai 1. E 1 mais 1 dá 2. 2025. Então, tá aí. Calculado o nosso VF. Nosso valor final, então, em reais, o nosso valor à vista sairia a R$ 2.025. Tá ok? Tá aí então. É assim que funciona a aplicação de acréscimo e desconto. E para fechar o conceito, eu quero que você faça uma observação comigo. Isso é um bizu bônus, tá? Isso é um extra que eu vou colocar para você. Vou colocar aqui embaixo mesmo.
É só uma observaçãozinha, tá? Só pra gente praticar, para já fixar de vez na sua cabeça. Analisa comigo o seguinte, lembra no primeiro caso de aumento, eu aumentei 30%, não foi? Certo? E aí, quando você aumentou 30%, eu passei a fazer o que no interessante? Eu passei a pegar 100% e acrescentar 30%, certo? Lembra disso? Agora vamos lá, no desconto, você pega o teu 100% e tira de 100%, certo? E aí você fica com um valor menor que 100%, né? Porque você tirou alguma coisa. E aí a sacada é a seguinte, é uma análise já direta em relação ao interessante. Sempre que seu interessante, para você conseguir diferenciar, tá? Sempre que você estiver trabalhando aumento, eu quero que você já perceba isso. Grava, tá? Sempre que você estiver trabalhando aumento, o seu interessante vai ser maior que 1. Lembra lá, você aumentou 30%? Quanto foi o interessante? 130%. 130% decimal ficaria 1,3. 1,3 é maior que 1. Beleza? E quando você estiver trabalhando desconto, adivinha? O seu interessante vai ser menor que 1. Essa é a sacada, beleza? E aqui, só para a gente fazer uma regrinha prática, só para a gente gravar de vez, vem comigo. Uma ideia boa para você gravar, para você conseguir associar para aumento, para desconto, é você colocar em decimal. Na cabeça, de forma mais rápida, o processo, o procedimento dentro da mente, na forma decimal é mais rápida. Por exemplo, quer ver só? Se você aumenta 30%, quanto vai ser meu interessante? Bom, se eu vou aumentar 30, pensa comigo. Se você vai aumentar 30, então você vai fazer 100%, que é 1, que é 1,0, mais 0,3. Então, vou passar a ter 1,3. Então, se eu aumento 30%, meu interessante fica 1,3. Se eu aumento 50%, quanto que ele fica? 1,5, porque você está pegando 100% mais 50, que é 0,5. Percebeu? Se você aumenta 70%, teu interessante passa a ser 1,7. Beleza? Deu para entender? Se você aumenta 95%, você vai passar a ter 1,95. Viu como é que é fácil? Agora, no desconto já fica um pouquinho complicado, mas não é impossível e você vai entender, é muito prático. No desconto, não é que é difícil, mas é diferente. Por quê? Quando você tem questão de desconto e você dá um desconto de 25, você não tem um interessante igual a 0,25. É o oposto. Se você tem um desconto de 0,25, 0,25 é o que você não vai pagar. Exato. E aí você tem que fazer essa conta usando uma ideia de sobra. Se eu tiro 25, o que é interessante para mim, então é o quê? 75 é o que eu vou pagar. Então grava isso. Grava. Se você tem um desconto, o que é interessante é sempre o que você vai pagar e não o desconto em si. Percebe? Não fica focado no desconto, porque o desconto é o que você tá deixando de pagar. Beleza? Percebe? E aí, ó, o teu interessante fica 75 sobre 100. Você botar em decimal é 0,75. Tá legal? Então vamos lá. Se o meu desconto, então, vamos fazer aqui verbalmente na prática, pra gente treinar e você vai respondendo comigo. Se você for fazer então um desconto de 10%, quanto fica o interessante? 100%. Se você tira 10, eu fico com 90%. Em decimal, 0,9. Show de bola. Se eu tenho um desconto de 30%, 0,7. Tá me acompanhando? Se eu tenho um desconto de 70%, 0,3. Beleza? Porque se o desconto é de 0,7, se o desconto é de 70%, então 70% é o que eu não vou pagar. Se eu não vou pagar 70%, então vou pagar 30%. Então, o meu interessante é sempre o que é interessante para mim, 30%, beleza? Se eu tenho um desconto de 20%, quanto que é meu interessante? 0,8, 80%, beleza? Deu para entender? É assim que funciona, tá? Desconto de 90, desconto de 90, desconto de 90, meu interessante fica 10%, você vai pagar apenas 10% daquele valor inicial, tudo bem? Ok? E é assim que funciona. Tá? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e a gente fecha aqui então a nossa parte de
matemática básica em porcentagem. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, bons estudos, façam as questões